Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin e Liberdade. Nesse vídeo eu vou comentar o vídeo da Bruna Torlai, Libertários na Política, uma boa ideia. Nelson, roda a vinheta. Bom, eu não vou colocar o vídeo aqui no meu vídeo, né, gravar como um react, por causa das novas normas do YouTube. Então tem uma série de questões de copyright, o YouTube desmonetiza o vídeo, o YouTube até bloqueia o vídeo. Mas eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo dela, tá aqui na descrição, tá? Assistam o vídeo inteiro. É um vídeo muito bom, tá? O canal da Bruna é um canal muito bom. Ela é uma pessoa de fora da bolha libertária. E eu gosto muito do conteúdo que ela produz. E lá ela comenta algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu já reagi a um vídeo dela um tempo atrás, em que ela tecia as críticas ao libertarianismo. E no vídeo eu falo que ela não comentou nenhum autor naquele vídeo. Neste vídeo ela comenta. Nesse vídeo ela comenta sobre roupa e sobre Rothbard. Ela cita um livro do Rothbard. É muito bom, então, que pessoas de fora da bolha estejam lendo esses autores. É excelente. Leiam muito mais, é necessário, não é? Até para tecerem boas críticas ao libertarianismo. E, bom, antes de entrar no tema, né, do porquê que eu não considero uma boa libertários entrando na política, eu quero traçar um paralelo ali do histórico do movimento libertário nos últimos anos, tá? Então, antes de tudo, quando um autor gringo escreve sobre o NEP, o PNA, ele não se refere ao PNA só do Murray Rothbard ali do começo do libertarianismo. Hoje em dia, né, a partir dos anos 90, a partir de 92 para ser exato, quando o Hans Hermann Hoppe lançou uma teoria sobre o socialismo e o capitalismo, em que ele dá um resumo ali da ética libertária a partir da ética hoppiana, eles geralmente partem da ética hoppiana ou de ideias de ética de propriedade privada, tá? Eles simplesmente chamam de NEP ou de PNA por uma questão ali de texto, mas eles não estão falando exatamente do axioma do Hans Hermann, do Murray Rothbard, tá? E por que isso é importante? É importante porque aqui no Brasil você tem uma divisão, né, entre hoppianos e rothbardianos, em que muitos hoppianos acreditam que o PNA não vale mais nada e que a ética argumentativa é a grande base da ética libertária. E eu até concordo que a ética argumentativa seja a base da ética libertária atualmente. Mas o PNA tem valor, obviamente que tem, e nos textos mais atuais, eles já trazem a ética argumentativa hoppiana ou uma ética auxiliar, que seja uma ética de propriedade privada, como o PNA. Então calma, gente, não é tudo lixo como muita gente fala, são boçais aí radicalizando o cenário intelectual, que também não é legal. Mas voltando ao panorama histórico. O libertarianismo nos Estados Unidos sofreu uma forte influência, primeiro dos irmãos Koch, né, que fundaram o Instituto Cato junto com o Murray Rothbard. Posteriormente eles expulsaram o Hans Hermann Hoppe, né, quando o Rothbard já estava quase morrendo ali, em depressão, e já não estava mais trabalhando. E dominaram uma boa parte ali do cenário. Tanto que na época que eles tomaram o Instituto Cato, o Murray Rothbard criou junto com o Lew Rockwell o Instituto Mises, tá? Que surgiu como uma oposição dentro do cenário libertário ao Instituto Cato. Por que isso é importante? Porque o Instituto Cato era dominado pelos irmãos Koch, que eram bilionários do petróleo, que eram monopolistas, corporativistas, e que tinham grandes interesses na política eleitoral, que também tinham dominado o Libertarian Party, que era o Partido Libertário, que também foi fundado pelo Murray Rothbard,
E quando ele fundou o Instituto Mises, tem um texto muito legal, logo da fundação, que ele escreveu junto com o Lew Rockwell, chama Por que Paleo, em que ele comenta por que era necessário uma retomada do conservadorismo dentro do libertarianismo, criticando esses liberais, seguidores dos irmãos Koch e do Instituto Cato e tudo mais, que tinham dominado o Partido Libertário. Então ele já não via mais com esperanças o Partido Libertário, ele via como uma grande decepção, uma grande desilusão, né? Para ele, a participação política dos libertários acabou levando a uma promoção dos libertinos, né, a partir de valores que não eram valores que os libertários têm. Né? Ninguém ali no Libertarian Party ligava para PNA, ética argumentativa roupiana. Tanto que o Jeffrey Tucker, né, que é o autor que surgiu, né, quando houve essa expulsão do Hope e tudo mais, o grande autor que surgiu ali no movimento americano era o Jeffrey Tucker, que é a influência do Hyde, que é a influência do pessoal, que é um hayekiano. Tá? Para ele, o PNA não é uma base sólida. Ou a ética argumentativa roupiana, caso queiram, não é uma base sólida. Seria necessário uma nova base, que ele propõe sendo o PNO, o princípio da não opressão. Por que ele propõe esse princípio? O Jeffrey Tucker tinha interesses, aliás, ele sempre teve interesses, em atrair o movimento gay e o movimento negro, né, que nos Estados Unidos são muito fortes, para dentro do libertarianismo. São números, são muitas pessoas, e eu não vejo nenhum problema. Inclusive, essas pessoas poderiam ser atraídas para o libertarianismo. Como? Com o discurso libertário. Então, sabendo demonstrar de forma didática que, olha, movimento negro, vocês não devem ser agredidos, não por serem negros, mas por serem indivíduos, por serem proprietários de seus corpos, por não estarem em uma relação voluntária. Então nós apoiamos que vocês não sejam agredidos enquanto indivíduos. Pouco importa a cor da sua pele. Olha, movimento gay, vocês não devem ser agredidos por serem indivíduos, por serem proprietários, por não poderem ter a sua propriedade violada em nome de um tecido social. Inclusive o tecido social deve se pautar na não agressão a essas propriedades. Então vocês são bem-vindos aqui, dentro destes princípios. Agora, quando você altera isso para o princípio da não opressão, você reforça o discurso deles. Você reitera todo o coletivismo do discurso deles para: veja, você não pode ser oprimido. Então, enquanto negro você é oprimido, você historicamente foi oprimido. Você é bem-vindo aqui porque nós não toleramos a opressão. E veja, nós não toleramos a opressão, porque ela é uma agressão à propriedade. E não porque a intolerância à opressão seja o nosso princípio. Porque o nosso princípio é a não agressão à propriedade. Eu faço uma analogia besta com isso, de ir a um médico, né, você tá com uma doença ali na boca, você chega lá, aí o médico fala: você tá com câncer. Cara, acabou com o seu dia, acabou com o seu mês, né? Essa foi a pior notícia que você poderia receber, né? Você pode odiar esse médico pro resto da sua vida. Ele te falou a verdade e você pode buscar um tratamento graças a isso. O paralelo seria chegar no mesmo médico com a mesma doença, que seria um câncer, mostrar e o médico falar: e é uma afta, relaxa. Você vai ficar feliz da vida, porque é só uma afta. Você compra ali um remedinho ali, acho que é Bismujet, põe ali e pronto. Só que você está com câncer e ninguém te falou. Então o libertarianismo, ele não pode se curvar a esses grupos coletivistas em nome do apoio deles. Nós precisamos mostrar para eles que a nossa proposta de tecido social é aquela em que eles serão respeitados enquanto indivíduos. Isso é interessante para eles, mas não adaptar o discurso. Pois bem, lá para 2012, o Jeffrey Tucker escreveu um artigo sobre criticando, né, o que ele chamava de libertários brutalistas, que foi quando surgiu o termo.
O que é o brutalismo na arquitetura? O brutalismo é aquela obra, aquele prédio que é construído sem floreios. Então, você olhando para a obra, você já vê a estrutura da obra. Ele dizia que isso não atrai, isso não é atrativo, isso não é legal, o legal seria para ele o que ele chama de humanitarismo, que seria um libertarianismo humanitário, adaptado aos discursos e às necessidades dos grupos que ele visava atingir. Isso distorce totalmente a ideia libertária. E é exatamente esse é o tipo de autor que influenciou muito fortemente aqui no Brasil o Instituto Mises a partir de 2015, ali com a tomada pelo Hélio Beltrão. Até 2015 o Instituto Mises era o núcleo duro da nossa filosofia libertária no Brasil e no mundo, tá? O Instituto Mises Brasil era referência, ali com os irmãos Quioca, com um excelente trabalho de tradução que eles faziam. E hoje é mais um grupo de liberais. E bom, onde que entra a política nessa história, né? Você deve estar pensando, pô, Gedão, mas por que você está falando isso? Eu tenho um artigo no Instituto Hofbauer, que é o instituto que os irmãos Quioca criaram após a saída do Instituto Mises, em que eu mostro por que o minarquismo e o gradualismo libertário seriam incompatíveis com a ética libertária. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, mas em resumo, tá? O Estado, ele é uma agressão per se. O melhor Estado, né, seja a Suíça, ele é uma agressão per se. Talvez a Bruna Torlai não entenda esses termos, porque para ela a política é a cooperação social. Então a política não é apenas a política institucionalizada, que é o que se faz ali no parlamento, no congresso. Não, para ela a política é a cooperação. E a política enquanto cooperação é óbvio que é necessária, né? A união dos esforços, a união dos trabalhos, o voluntarismo, os contratos, tudo isso é totalmente válido. O grande problema de um libertário entrar na política são vários problemas, para falar a verdade. Mas vamos lá. O Estado moderno, ele não permite dissidentes. O que isso significa? Você tem um sistema chamado checks and balances, que é freios e contrapesos, que irá diminuir a influência de qualquer dissidente. Ele pode ser o presidente da República. Se ele for dissidente das ideias do parlamento, ele não vai conseguir fazer nada ali. Então, dentro desse sistema de Estado moderno, o político libertário, o libertário que se propõe a entrar na política, ele vai conseguir fazer muito pouco. Teriam que ser muitos libertários para entrar na política. E aí que vem a questão. A necessidade de votos para você ter ali uma maioria no Congresso, hoje daria mais ou menos uns 40 milhões de votos. Se você tem 40 milhões de pessoas dispostas a sonegar, a usar Bitcoin, a compartilhar em relações privadas com outras pessoas informações e serviços e bens, de forma a boicotar o Estado, que é o que o algoritmo propõe ali com Conkin, você tem um efeito muito maior do que com 30, 40 milhões de votos, né, em pessoas que vão ali se submeter a votações ali dentro das câmaras, dentro do Senado, e ainda assim podem ser freados pelo STF a qualquer momento. Aí sempre vai aparecer um ser iluminado, né, para dizer, mas Hofbauer defendeu libertários na política, defendeu até alguns políticos que não eram libertários. Roupa defende a participação ali no voto defensivo. Eu tenho um vídeo em que eu respondo um artigo do Rafael Lima sobre libertários na política e sobre o voto libertário em geral, e mostro o posicionamento dos autores, tá? Então eu recomendo aquele vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também. Não vou me aprofundar muito nisso, mas eles falam de um sistema completamente diferente do sistema democrata. No sistema democrata não tem vez. Não é, esse candidato não vai ter voz ali. Teriam que ser muitos candidatos para ter algum espaço, alguma voz ali.
e mesmo assim não surtiria tanto efeito. A proposta do Roupa é mais assim, num sistema como o americano, que tem um pacto federativo completamente diferente, em que os estados têm autonomia, você consegue, elegendo um libertário para um condado, um estado ali, você conseguiria que naquela região não fossem impostas tantas barreiras ao livre mercado e tudo mais. Não é algo que é possível no Brasil. Né? No Brasil você tem tudo centrado ali na União. Então, alguém vai dizer, então basta eleger um presidente libertário. Fácil, né? Completamente fácil. Bom, seriam muitos votos. Tá? Seria necessário muitos votos. E mesmo que ele tivesse essa quantidade de votos, o presidente não tem autonomia total, ele teria que se submeter ao parlamento, ele teria que se submeter ao STF, ao STJ, ao TST, todas as cortes que nós temos. Então, aqui no cenário brasileiro isso não se aplica. Tá? E mesmo quando eles defenderam sobre outras ideias. No vídeo em que eu respondo o Rafael Lima, eu me aprofundo mais nisso, eu mostro em textos deles. Né? Roupa, por exemplo, defende que todo político seja enforcado ou, no mínimo, preso em prisão perpétua. Todo político, né? Inclusive um político libertário. Por quê? Porque ele participa dos crimes do Estado. E aí entramos na grande questão ali que eu vejo na Bruna Torlai e nas pessoas de fora da bolha. Né? Porque eu vejo a Bruna Torlai tem uma boa intenção, me parece ter uma boa intenção, e parece uma pessoa interessada. Ela mostra que ela leu um pouco ali os autores libertários e realmente isso é muito bom. Mas vamos lá. A definição de Estado que o libertário usa é a definição de Max Weber. Né? O Estado é o monopólio da força. Então, um libertário participar do monopólio da força é participar da agressão. Tá? Sem mas. Ah, mas ele consegue barrar uma coisa ou outra. Muito pouco, muito pouco. Ele vai precisar negociar, ele vai precisar de votos dentro da Câmara. Então ele vai precisar negociar, vai precisar abrir mão de algumas coisas também. Vai precisar votar em projetos de outros parceiros ali para conseguir que eles votem em projetos dele. Não é esse ursinho carinhoso, né? A política não é esse ursinho carinhoso que as pessoas acham que é. Infelizmente não é. Ah, Ojeda, então você está falando que um libertário na política é completamente inútil. Para a filosofia libertária é. Existem alguns bons usos de libertários na política. Na verdade existe um bom uso, né? Eu posso citar um bom exemplo, que seria Ron Paul. Ron Paul, ele usou a política como um palanque para que ele atacasse o Fed, e ele fez isso brilhantemente durante muitos anos ali como senador nos Estados Unidos. E conseguiu diminuir o poder do Fed? Não. Definitivamente o Fed não mudou uma vírgula na sua política por causa do Ron Paul. Mas fez com que essas ideias ganhassem uma certa proporção. No Brasil isso seria aceito? Não. No Brasil esse libertário seria preso, muito provavelmente como Daniel Silveira, como outros políticos aí que foram presos por ideias antidemocráticas. Então não me parece ser uma ideia tão maravilhosa assim, né? A não ser que o libertário adapte muito o discurso dele. E aí, se ele adaptar muito o discurso dele, bom, eu não acho que é interessante, porque o discurso libertário é bem fechadinho, não é um discurso que pode ser adaptado o tempo todo, né? É claro que pessoas com ideias menos estatizantes são sempre bem-vindas, e eu acho que devem sim fazer parte da política. Não que faça diferença um libertário votando neles ou não, isso também pouco importa, um voto não vale quase nada, e quase nada eu estou sendo bem generoso, é 0,00006%, uma coisa assim. É muito pouco que seu voto faz de diferença. Mas uma pessoa que vá se opor a mais agressão, ela tem sim seu valor, o que não deixa de ser um agressor, porque ela participa do sistema de agressão a partir de um meio que só é possível através da agressão, a partir de um contrato social que só existe por meio da agressão, por meio de uma presunção de que há uma concordância ali do governado, o que nunca existiu.
e nunca foi feito, isso é uma presunção, tá? Que foi criada por John Locke 500 anos atrás. E até hoje esse sistema só é utilizado porque beneficia os interesses de uns grupos que a Bruna Turlai traduz bem ali como os globalistas, o pessoal, os banqueiros. Então, sim, há toda uma há todo um cenário criado para anular, não para anular libertários, porque imagina que eles imaginariam algum libertário entrando ali, mas para anular ideias que sejam contrárias ao aumento do poder desse grupo. Ah, então os libertários não podem fazer nada, Ojeda, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Bom, podemos fazer todo o resto. E quando eu digo todo o resto, estou falando de bastante coisa. Tá? No meu e-book eu comento bastante sobre isso, tá? É um livro pequenininho, tem lá na Amazon. Tem disponível de graça na Universidade Libertária também. Mas o libertário ele pode agir dentro da microcomunidade em que ele está inserido, espalhando ideias anti-Estado, ajudando as pessoas a utilizar, por exemplo, o Bitcoin, a utilizar meios privados de pagamento em geral, a sonegar, a diminuir a influência do Estado na vida dessas pessoas, o quanto o Estado atrapalha a vida dessas pessoas, o quanto o Estado atrapalha aquela sociedade de prosperar. Então, sim, um libertário pode agir de diversas formas. Simplesmente existem toda uma forma de fazer uma transformação social que não envolve a política, né? E a política é institucionalizada. Quando Aristóteles diz que o ser humano é um ser político, que é a forma que a Bruna Turlai enxerga a política, ele diz que o ser humano é um ser social. Ele depende de relações sociais. Isso não necessariamente significa que essas relações vão ser pautadas ali na política institucionalizada. Na verdade, muito pouco dessas relações são pautadas na política institucionalizada. No setor de comentários, alguém fez uma pergunta, não me lembro qual, que a Bruna comenta que, olhando para a realidade, não existe um exemplo de sociedade que tenha prosperado sem representações ali no Estado, e de ideias que tenham prosperado sem representações no Estado. Não é bem isso, tá? Não é bem isso, porque o libertarianismo é literalmente uma ideia que exclui o Estado da equação. Então todas as atividades que são feitas sem a interferência estatal são ok dentro do libertarianismo. Já são libertárias por si só. O pipoqueiro nem sabe o que é libertarianismo, nunca leu Rothbard, nunca leu Roupa, nunca vai ler Mises, não faz a mínima ideia do que seja isso. Mas quando ele vende a pipoca dele ali na porta da escola para a mãe por R$3, R$4, o Estado não está intervindo ali. Ou intervém muito pouco, porque quando ele comprou a pipoca, ele pagou alguma coisa de imposto ali, quando ele comprou o carrinho ele pagou alguma coisa de imposto. Tem sim influências estatais ali, mas não tantas quanto se você for comprar pipoca num Mac Pipoca, entendeu? Tipo, que você vai lá passar o cartão e aí vai sair uma notinha que vai estar lá já quanto de imposto está sendo pago naquela pipoca. E aí o Estado está sabendo de tudo. Está sabendo que você está comendo pipoca, está sabendo que ele está vendendo pipoca, está sabendo quanto de pipoca ele está vendendo por dia. O Estado está sabendo de tudo. Quando você compra ali do pipoqueiro, não. Quando você compra ali, quando você fura o pneu e vai ali no borracheiro trocar e ele fala, 20 conto, você dá lá uma nota de R$20 para ele, ninguém está sabendo. Então já existem, né, várias relações sociais que o Estado não participa. Na verdade, a grande maioria das relações sociais que o Estado não participa. A maior empresa do mundo é o mercado negro. A empresa que tem mais funcionários no mundo é o mercado negro. São os empregos informais. Então, a verdade, né, que as pessoas que são de fora da bolha custam a enxergar é que o Estado é uma ilusão. A política institucionalizada ali dentro do Estado é uma ilusão. Ah, mas essa ilusão consegue matar pessoas, consegue prender pessoas, consegue agredir pessoas? Sim. Porque
do outro lado, existe um monte de gente morrendo de medo dessa ilusão. E esse medo dá força para o Estado. E o trabalho do libertário é tirar esse medo. É falar para as pessoas, cara, tudo bem. Defende a sua propriedade. Tá aqui, ó. Eu vou te ensinar a usar Bitcoin. Eu vou te ensinar aqui como que você roda um node de Bitcoin, como que você usa uma carteira de Bitcoin, como que você consegue fazer uma transação privada com Bitcoin sem identificar seu IP. Esses trabalhos que os libertários fazem são muito importantes para aumentar cada vez mais essa massa que não consegue, aliás, que o Estado não consegue atingir. Ah, então você está defendendo subempregos porque os empregos informais são subempregos, ou o mercado negro é o mercado das falsificações e de coisas pirateadas e produtos de baixo valor. Não, não estou defendendo isso não. Na verdade o mercado negro não é só isso, né? O mercado negro tem muita coisa de alto valor, obras de arte, armas, drogas, tem muita coisa que é vendida aí no mercado negro que tem um valor relativamente alto. Mas veja, isso existe. Isso existe, isso é mensurável, né? Isso, se você não consegue identificar, isso é melhor ainda, porque significa que está sendo muito bem escondido. Mas ao contrário do Estado, que tem que se reafirmar o tempo inteiro através da violência, através da agressão, esses pontos dentro da sociedade, eles se reforçam o tempo inteiro através de relações voluntárias, de livre mercado. Então, essa é a pauta que o libertário deve defender. Outra coisa que eu vejo muita gente falando, e muita gente falando besteira sobre isso, é a janela de Overton. Tá? Teve uma época que tinha libertários aí de canais grandes que falavam o tempo inteiro da janela de Overton, como se ela fosse uma câmera que você foca assim, ó. Oh, agora tá na direita, agora tá na esquerda. A janela de Overton é uma janela, tá? Uma janela. E por que é importante reforçar que ela é uma janela? Porque dentro da janela, aqui no meio, não tem nada. Então quem entra na janela de Overton, quem está aqui no meio participando da política, não consegue mover a janela de Overton. Você só consegue mover a janela quando você está nos extremos. E por que isso é importante? Porque quando que você está num extremo que move a janela para lá ou para cá, você leva para as pessoas ideias que não estavam aparecendo quando a janela estava mais para lá. Então, hoje, muita gente acha que participar da política é uma boa ideia. Por quê? Porque a janela de Overton está voltada para isso. Só que a participação na política, ela sempre vai depender de um órgão agressor obrigando pessoas a te obedecerem. E você pode querer o bem delas, você pode falar, eu quero que vocês me obedeçam e soneguem seus impostos. Essa estrutura, essa hiperestrutura, como diria Marx, ela é fundada em agressão. Então, quando você está nos extremos da janela de Overton, como os anarcocapitalistas estão, você deve sempre puxar a janela de Overton para mostrar a verdade, mostrar os fatos, os pontos que a grande mídia, o Estado, não querem que as pessoas enxerguem. Porque tudo isso é patrocinado por grupos de interesse que vão estar sempre ali. Só que se essas pessoas aqui estiverem sonegando e usando Bitcoin, e isso é apenas um exemplo, tá? Mas participando ali do mercado negro, mercado vermelho, aliás, mercado rosa, mercado vermelho não pode não. Mercado negro, mercado cinza, mercado rosa. Essas pessoas que estiverem praticando o que é chamado também de agorismo, elas estarão reduzindo o impacto do Estado na vida delas e na vida de toda aquela microsociedade na qual elas estão inseridas. Ah, e essas pessoas aqui não vão agredir. Ojeda, você é muito insensato, porque essas pessoas aqui elas vão querer agredir aquelas outras pessoas de alguma forma. Sim, mas veja bem, quando você pega um libertário, esse é libertário, e põe ali,
no Congresso, essas pessoas aqui que já queriam agredir, elas vão conhecer as ideias desse libertário. E por que isso não é legal? Porque essas pessoas, elas já têm interesse de agredir. Elas querem agredir as ideias daquelas pessoas. Só que elas não têm a mínima noção das ideias daquelas pessoas. Os políticos estão completamente desconectados da realidade. Então, se você não tivesse um Fábio Osterman para chegar lá e falar assim: eu declaro meus bitcoins, eu tenho R$200 de bitcoin, olha aqui, eu declarei. Legal. Agora o Estado sabe o que é bitcoin. E não estou falando porque ele declarou, mas porque dentro do Congresso, dentro de toda a atuação política dele, dentro do cargo dele, ele levou uma representação de bitcoin ali e deu a ideia para aquele grupo de pessoas que só estavam querendo que aparecesse uma ideia nova para eles agredirem outras pessoas, de que, olha, tem uma galera ali que tem bitcoin, vou agredir. E eles são muitos. Eles são muitos, né? São muitas pessoas, são psicopatas. Só entra pra política, só consegue sucesso ali na política uma pessoa que já abriu mão de totalmente os seus valores morais. Então, a partir do momento que eles acordam e descobrem novos pontos em que eles podem agredir aquele grupo, você está fragilizando aquele grupo. Ao invés de agir de forma externa, reforçando aquele grupo, você está expondo coisas que eles podem atacar naquele grupo. Então isso é mais um motivo pelo porquê eu defendo que libertários não participem da política. Outro motivo, né, eu faço vídeo sem roteiro, tá, pessoal? Então vai vir na minha cabeça, eu vou falando. Outro motivo para os libertários não participarem da política é porque você não consegue ter o foco em várias coisas, tá? Ah, eu consigo andar de bicicleta e fazer bolha de chiclete. Cara, eu tô falando de foco total, eu tô falando de dedicação total. Você não consegue ter dedicação total a duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Ou você tem dedicação total a montar um tecido social que repila a agressão, levando exemplos, ajudando as pessoas a participarem dessa comunidade, ajudando as pessoas a fomentar essas ideias, ou você está focado ali no Congresso, tá? Em fazer discurso, em fazer maracutaia ali de voto para trocar voto. Não dá, simplesmente não é possível que num dia de 24 horas você consiga ter foco total nas duas coisas. Então, eu acredito que um libertário que diga que consegue ter esses dois focos é um grande mentiroso. Ele acha que ele consegue ter esses dois focos, mas na hora que esse Congresso chama ele ali para uma série de pastas e tudo mais, ele vai ter que abandonar as ideias libertárias e participar da política. Então, acho que eu falei bastante coisa já, né? Mas, finalizando o vídeo, eu gosto do conteúdo da Bruna Torlai, eu gosto do Paulo Cogos, repudio a ideia de entrar na política. Espero que ele repense isso. Se não repensar, espero que ele não ganhe. E se ganhar, eu fico muito triste com isso. E bom, política é política, né? O grande inimigo não é o comunismo, né? O grande inimigo é o Estado. E por que é importante entender isso? Porque o comunismo representa ideias de mais Estado, ideias de um Estado mais forte, dentro de um grupo de ideias. Só que existem outros ismos, como o próprio liberalismo, que defendem um Estado forte dentro de outras ideias. Então você tem ali um Amoedo, né? Não nem sei se posso chamar o Amoedo de liberal, né? Social-democrata, mas que também defende um Estado forte dentro de outro grupo de ideias. E são agressões da mesma forma. E o libertário não pode ser conivente com nenhuma dessas agressões. Ele não pode escolher o mal menos pior. Ele tem que escolher ser contra o mal.
Porque o libertário que resolve escolher um mal, ele está usurpando o direito à propriedade dos outros indivíduos. Porque ele não pode escolher pelos outros indivíduos. Então ele pode escolher para ele. Ó, eu prefiro ser governado pelo Amoedo. Então eu vou dar uma procuração para Amoedo decidir tudo na minha vida. Eu prefiro ser governado pela Marina Silva. Eu vou dar uma procuração para Marina Silva fazer tudo na minha vida. Isso aí é individual. Parabéns. Faz o que você quiser da sua vida. Mas quando você decide pelos outros, você está agredindo essas pessoas. E bom, tem um vídeo lá do começo do meu canal que eu falo da impossibilidade do político libertário, um vídeo bem curtinho também, que eu falo sobre a questão do salário, outras coisas que se levantava na época sobre um político libertário. Então eu vou deixar também aqui na descrição. Por hoje é só isso. Valeu. Nelson, pode passar o encerramento.